atual, que nós ouvimos diariamente e precisamos conhecer um pouquinho sobre como tratar pessoas que entram num aspecto de depressão, de ansiedade. E eu trouxe aqui um psiquiatra para falar sobre esse assunto, Dr. Vitor Leventhal. E antes de começar a conversar com ele, quero pedir a vocês para dar o like, inscrever-se e compartilhar. Espero que vocês aproveitem bastante sobre o tema que nós vamos falar agora. Boa tarde, doutor Vitor. Boa tarde. É com o máximo prazer que nós temos o senhor aqui para falar sobre um aspecto hoje de grande importância, né, na sociedade, do mundo inteiro, né? Sim. Doutor, existe uma idade ou existe alguma doença que leve a esse tipo de ação nociva em que as pessoas praticam hoje com uma intensidade muito grande, que é o suicídio? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para nós sobre essa... Eu não posso falar doença, né? Porque é a doença que leva a isso, né? E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho, nos desse um... Eu particularmente gosto muito de falar. Eu acho que falar sobre suicídio é um tema maravilhoso. Eu acho que as pessoas falam pouco sobre suicídio, né? E deveriam falar muito mais. Infelizmente, não para de subir, né? Não só as tentativas de suicídio, né? Como os índices, né? Todo mundo conhece alguém que já tentou suicídio ou que já se suicidou por conta da sociedade, né? A sociedade está muito adoecida, muita ansiedade, muita depressão e outras doenças, né? Uso abusivo de substâncias, uma série de transtornos que mais para frente eu posso falar. Os jovens, né? Eles têm muitas dificuldades, né? De lidar com seus pais também, muitas frustrações também que eu poderia aqui citar, né, uma série de problemas, né, que a sociedade está adoecida e quando ocorre essa falha na comunicação entre o jovem, entre a família e o paciente, ele vai ter uma angústia muito grande, ele vai ter problemas para dormir e ele muitas vezes por um impulso, que é o grande problema do suicídio, é o impulso. Às vezes ele se arrepende, só que nesse impulso ele às vezes tenta o suicídio, né? E isso também, o senhor acha que está ligado a essa área da internet que tem tanta informação para um jovem que pode perturbar a forma dele ver a vida, dele entender os problemas? O senhor acha que isso também pode estar ligado a essa informação excessiva? Sim, sim. Eu diria que atualmente eu poderia dizer que uma das principais causas, né, de adoecimento, de ideação suicida, não só de ideação como de tentativa de suicídio, a depressão, né, outras doenças como bipolaridade, como uso abusivo de substâncias. Só que para o paciente chegar nesse grau de doença, ele vai estar adoecido, né? E para ele estar adoecido, ele vai estar com uso abusivo de telas, ele vai estar com uso excessivo de rede social, ele vai estar com insônia, vai estar dormindo mal. E a gente está num mundo extremamente acelerado, que o ser humano ele está comparando o jardim do colega, né? A amiga está usando filtro, é muito mais bonita do que ela começa a ficar muito frustrada, começa a se achar péssima, começa a ter
distorção de imagem, né? Começa a ter uma série de problemas e fica realmente incomodada. Ela acha que a família dela é péssima. E aí a gente entra numa série de problemas, né? Que o paciente começa não aprender a sofrer, que a sociedade atualmente, infelizmente, sofre com isso. Então, o senhor constata hoje que a família hoje é de extrema importância, é o pilar de uma sociedade? Sim. Nos estudos mais recentes, né, claro que eu não posso, até como psiquiatra, eu não posso nunca descartar a doença, né, a parte genética. Existe um problema multifatorial. Existe uma doença, mas, sem sombra de dúvida, a família está totalmente inserida nisso, né? O paciente ele tem uma questão genética, né? Ele tem uma questão também... O paciente, a criança nasce, né? Claro que ela vai ter uma tendência a ter ansiedade por questões genéticas, ela vai ter uma tendência a desenvolver determinada doença. Contudo, é fundamental a família estar contribuindo para evitar o uso abusivo de tela, contribuindo, botando limites para a criança, né? Dando castigo adequado, né? Porque hoje em dia tudo é bullying, né? Tem uma série de coisas que o paciente ele sofre a primeira queda, ele tem que aprender a sofrer, a lidar com as frustrações. E quando antigamente acontecia um monte de coisa, o paciente cai. E o sofrimento, a gente estuda que o sofrimento molda muito o jovem, né? E isso é um componente muito importante também na resiliência, né, do paciente, além do tratamento também do transtorno. Quais são as doenças, né, que estão ligadas à psiquiatria? Toma nota, tem muita coisa. Alguma coisa, tá, doutor? Só alguma coisa para você dar. É importante, brincadeira à parte, foi ótima a pergunta que você fez, Vitória, porque, infelizmente, né, a gente sabe quanto a psiquiatria já cresceu, né? Sim. Antigamente, nossos avós não iam ao psiquiatra. Hoje em dia, ainda não vão alguns avós. Mas os pais já costumam ir, né? Os filhos, os jovens já têm ido e já melhorou muito, mas ainda falta muita coisa. As pessoas têm vergonha de falar que vão ao psiquiatra, vão ao nutrólogo, tomar um triptofano, mas não vão, na realidade o triptofano ele é o precursor da serotonina, mas eles não vão tomar um antidepressivo, porque tem um preconceito. Você tratar a mente é uma fraqueza, mimimi, é uma frescura, né? Sim. E existe, infelizmente, muito estigma em cima disso, né? Mas, e quando as pessoas começarem a compreender que isso é o contrário, você está indo tratar o corpo numa academia, você está tratando a mente, você está se fortificando, né? Isso é algo incrível. As pessoas vão aprender que na psiquiatria você trata ansiedade, depressão, trata pânico, burnout, trata uma série, os transtornos tem um monte, né? Eu poderia falar, eu estou falando dos principais, que é o que as pessoas mais conhecem, né? Transtorno afetivo, de humor bipolar, esquizofrenia, trata uma série de transtornos, né? Autismo, né? Que tem sido muito falado, né? Transtorno do espectro autista, TDAH, os mais comuns que todo mundo fala. E muitas pessoas não sabem, né? Acham, eu agora estava saindo do consultório, tinha uma pessoa desesperada que não sabia se o filho estava no espectro autista, né? E achei que tinha que fazer um monte de exame. Na realidade, o diagnóstico é clínico. É feito por um clínico. O diagnóstico é humano. Estava gastando uma baba, um dinheiro, estava gastando rios de dinheiro. E é uma pena essa falta de conhecimento, essa falta de informação, né? Porque a psiquiatria está muito ligada a ser maluco ou não ser maluco. As pessoas ligam esses fatores que, na realidade... tem que cair, né? Tem que deixar de ser, ter vergonha de falar que está indo no psiquiatra, né? Fala que vai para o psicólogo, o psiquiatra parece que
as pessoas têm vergonha. Doutor, eu queria que o senhor falasse uma coisa que as pessoas têm muita dúvida. Falasse, qual é a diferença do psicopata com o esquizofrênico? Ótimo. O esquizofrênico, ele tem uma doença, né? Ele tem uma doença, de certa forma, o psicopata, ele tem um transtorno de personalidade, né? O psicopata, ele vai ter um transtorno comportamental, que o principal tratamento dele, eu estou falando de uma forma grosseira, tá, gente? Isso não é... Eu estou tentando de forma didática, para que seja... Sim, posso entender, aqui a gente né? vai ter pessoas de todos os níveis, né? Sim. Uma forma para que seja didático. O psicopata, o principal tratamento comportamental é a terapia, né? Muitas vezes a gente vai dar algumas medicações que algumas vão responder, outras não vão responder. É um tratamento muito comportamental que alguns dão certo e outros não dão, né? E já o paciente com esquizofrenia, hoje em dia, ele tem um tratamento, uma doença hereditária, genética, que você tem um tratamento, inclusive, que hoje em dia evoluiu bastante, e que é um tratamento crônico, que não vai ter cura, mas você tem tratamento e você pode ter uma qualidade de vida medicamentosa muito boa hoje em dia, né? O paciente com esquizofrenia, ele pode ter alguns surtos ao longo da vida, nos surtos, ele vai ter uma condição que ele vai, às vezes, ouvir vozes, vai ficar paranoico, mas esses surtos são bem raros, e é uma condição que, quando ele estiver bem, ele vai estar estável, ele vai estar lúcido, vai estar orientado. É bem diferente do psicopata, que ele vai ter um comportamento bem lúcido, bem orientado, bem diferente do esquizofrênico. Deixa eu fazer uma pergunta básica para ver se é isso. O psicopata, ele não é uma pessoa que tem alguma doença, é um comportamento. E o esquizofrênico não, ele é doente, ele tem uma doença. Sim, de uma forma geral, seria mais ou menos isso. É um comportamento patológico do psicopata, e o esquizofrênico é um doente, de fato, que tem que fazer tratamento para o resto da vida. Basicamente, de uma forma grosseira, seria, para tentar explicar, seria mais ou menos isso. Né? E qual das duas dessas duas características de doenças psiquiátricas levam mais ao suicídio, o psicopata ou o esquizofrênico? Olha, estatisticamente, né, eu não estou aqui na realidade, eu já vi psicopatas se suicidando, e eu já vi muito esquizofrênico se suicidar também, né? Inclusive, não são os que mais se suicidam, tá? Estatisticamente, muitos deprimidos se suicidam, mas ainda mais do que os que têm depressão são os pacientes com transtorno de humor bipolar, né? Eles são os pacientes que eles estão num quadro de... o paciente que está naquele... Tem um momento que ele está em anedonia, quando o mundo está preto e branco, quando ele tem muita baixa energia, quando ele tem falta de vontade de viver, e aí ele perde as forças, né, no quadro de depressão. O paciente que está na instabilidade de humor, né, que é o transtorno afetivo bipolar, ele tem uma dificuldade muito grande de dormir, ele tem uma irritabilidade, e essa angústia, né, também incomoda esses altos e baixos e faz com que ele tire a própria vida, né? O paciente, que a senhora perguntou, né, o paciente, tanto psicopata quanto esquizofrênico, muitas vezes eles se sentem incomodando, às vezes, algum cuidador, eles não aguentam mais a doença por muitos anos e eles podem tirar a própria vida por motivos diversos, né? O psicopata, às vezes, ele quer matar alguém e quer morrer junto por não ser punido por algo que tenha feito, mas eles são pessoas... O psicopata é um paciente bem mais frio, bem mais calculista, menos emotivo do que um paciente com um transtorno de personalidade borderline, por exemplo, que é mais emotivo, né? O psicopata, ele é mais calculista, né? Mais racional. Por isso que ele acaba, às vezes, muitos não tiram a própria vida, eles tiram por um motivo já calculado, né? E o esquizofrênico, às vezes, ele se mata por estar cansado, dar trabalho para alguém, ou
pode estar até com uma depressão associada. Muito comum na psiquiatria você ter o que a gente chama hoje em dia de comorbidades, né? Está com uma esquizofrenia e está com uma depressão associada, né? Por não conseguir sair de casa, não ter qualidade de vida. Hoje em dia, o esquizofrênico, como eu disse, ele está muito melhor. Tem uns que conseguem até se inserir no mercado de trabalho e tem qualidade de vida. Mas em alguns casos, como eles não conseguem ter qualidade de vida, eles antigamente tinha muitas internações psiquiátricas com pacientes esquizofrênicos, né? E eles acabavam ficando deprimidos. Hoje em dia já não acontece isso. Você tem medicamentos injetáveis, mensais, trimestrais, que o paciente, quando ele não está em surto, ele consegue ficar muito bem. Antigamente, né, não sei, hoje também, existiam aquelas casas que tratavam de pessoas, entre aspas, malucos, né? E que muitas vezes não era nada disso. E hoje também existe esse tratamento dentro de hospitais específicos? Muito legal essa pergunta, porque um paciente meu estava no consultório e um paciente meu estava precisando ser internado. Hoje em dia, antigamente a gente internava muitos pacientes esquizofrênicos. Hoje a cultura é outra, a gente evita internação. Sim. Sempre o tratamento vai ser no consultório, um tratamento ambulatorial. A gente tenta internar, mas os pacientes, quais são as indicações de internação? O paciente só vai ser internado quando ele oferece algum risco, justamente o tema que a gente buscou aqui inicialmente, né? Quando o paciente tem pensamento suicida, quando ele tem alguma tentativa, quando ele oferece risco a si próprio ou a terceiros, ele não pode ficar em casa, é uma indicação de internação. Quando ele está agressivo, quando ele não está tomando suas medicações, quando ele tem um comportamento de risco, são as poucas indicações que a gente interna alguém hoje numa clínica psiquiátrica. Fora isso, hoje a maioria dos pacientes não são internados, eles são tratados no consultório. Paciente que está um uso abusivo, está de dependência química, que a gente trata também na psiquiatria. Esse paciente que me buscou, né, me procurou há 2 dias, ele estava precisando ser internado, que estava com uso de substâncias e tentou se matar. E aí, como estava num quadro de risco, ele estava perguntando qual clínica que eu indicaria para fazer a internação. E ele se internou? Se internou, ele foi... Por livre espontânea vontade. Ele achou que foi... Ele tinha tentado se matar, aí viu que, graças a Deus, não conseguiu, né? Viu que não estava bem, que não estava conseguindo, estava com muitos pensamentos ruins na cabeça, e viu que não estava conseguindo, ainda não tinha melhorado, e aí, junto com amigos e com a família, achou melhor buscar ajuda numa clínica particular. Doutora, o esquizofrênico é aquele que diz que tem pessoas atrás dele, que ele vê coisas que não são reais? Se deixar, a gente fica aqui umas 5 horas conversando, porque eu sou suspeito para falar, bem, né? Básico, bem básico. Não, claro, mas é porque eu gosto muito, eu acho que a psiquiatria tem muita coisa que as pessoas não conhecem. As pessoas pensam que o esquizofrênico é o que tem o quadro psicótico, a paranoia, mas a paranoia ela é muito comum, principalmente no esquizofrênico, mas nem todo mundo que tem paranoia, que tem quadro psicótico, pode ser um paciente esquizofrênico. Por exemplo, um paciente que está num quadro bipolar, num surto, ele pode ter um quadro de paranoia. Por exemplo, eu conversei recentemente com uma pessoa que falou: minha avó é esquizofrênica, porque ela era paranoica, ela é desconfiada, ela via coisas. E antigamente todo mundo era diagnosticado como paciente esquizofrênico, e nem todo mundo que naquela época era desconfiado, era diagnosticado como paciente esquizofrênico, é um paciente esquizofrênico. Porque um diagnóstico que se confunde muito é a bipolaridade. O paciente fica 3 noites sem dormir, fica com um quadro de mania, que a gente chama, que ele fica com um comportamento psicótico. Quando ele está num quadro psicótico, ele fica também desconfiado, ele fica paranoico. O quadro que a senhora mencionou nesse momento é um quadro de paranoia. E a paranoia pode acontecer em alguns diagnósticos. Um deles é a esquizofrenia. Agora, uma coisa bem básica. Tá. Ou a pessoa, quando ela tenta o suicídio, isso é premeditado? Ou é um lapso, assim, alguma coisa que
Como é que o senhor consegue explicar um pouquinho sobre isso? De forma sucinta, tem todos os casos. Eu tenho uma paciente que eu trato, inclusive atendi ela ontem, que ela já estava, sem a gente saber, sem tomar medicação, já estava planejando o suicídio, estava planejando o suicídio, e tem casos, o que a maioria, tá? Os estudos mostram que a maioria das pessoas que tentam o suicídio ou até se suicidam são pacientes impulsivos, que agem por impulso. Agem e na hora foi. Mas existem pacientes que estão já com pensamentos e ficam com vergonha de conversar, ficam com vergonha de falar sobre isso, já entram na internet e começam a ver formas de se matar, já estão planejando isso há algum tempo, mas não têm coragem. Daí a importância, gente, de sempre perguntar. Os estudos mostram que a gente perguntar na terapia, perguntar com o psiquiatra se já teve algum pensamento suicida, isso não aumenta a vontade da pessoa suicidar. Você falar sobre isso não faz mal, não vai fazer a pessoa pensar mais. Se eu estou tocando no assunto, isso não vai fazer com que a pessoa fique pensando mais sobre isso. É sempre bom a gente perguntar. Certo. E, doutor, eu queria fazer outra pergunta ao senhor, que também as pessoas falam muito que o psicopata, ele só gosta dele mesmo, que ele não tem amor por ninguém. E ele age de forma calculada. É isso mesmo? Grosseiramente falando, seria mais ou menos isso. Claro que cada ser humano tem sua individualidade, mas como eu tentei explicar, o psicopata, né, que é a personalidade antissocial, ele é um paciente mais racional, mais calculista, mais frio. Ele tem pensamentos menos emotivos. São elaborados, né? Elaborados. São pensamentos elaborados, né? Exato. As pessoas sabem, né? Ele é muito menos emotivo, ele planeja coisas bem pensando em alguma coisa bem mais fria, de uma forma geral, bem mais racional. Esse paciente, ele não é para ser medicado, ele é para ser tratado de outra maneira. De uma maneira geral, né? Assim, não é uma regra, né? Às vezes ele vem com uma queixa de insônia, você pode passar uma medicação que vai tratar o sintoma, né? Vai tratar ali paliativamente. Mas o principal tratamento, né, em alguns transtornos de personalidade é o tratamento comportamental, é o tratamento que você vai dar com a psicoterapia, que eu indico, né? Eu acho que o mundo seria um mundo muito melhor se as pessoas se conhecerem fazendo psicoterapia. Eu acho que claro que é um tratamento em equipe, né? Tanto alimentar, com um bom médico, com um bom psicólogo. Você, em alguns casos, vai fazer a medicação, você vai estar acompanhado com um bom psicólogo, com um bom nutricionista. Esse tratamento, para mim, é o mais eficaz. E, basicamente, uma pergunta. O senhor acha que essas terapias assim, que existem hoje, sobre meditação, sobre... são terapias, vamos dizer, holísticas, né? Terapias que não estão ligadas à área de medicina em si, mas o senhor acha que a pessoa que procura meditação, que procura esse tipo de paliativo, isso ajuda vocês? Eu estou aqui para não ficar em cima do muro, eu estou aqui para ser sincero, como sempre fui, né? Do ponto de vista médico, né, certas patologias, né, por exemplo, o paciente tem um transtorno de pânico, tem um transtorno de ansiedade. Os estudos mostram que determinada psicoterapia pode ser melhor para ele, uma terapia cognitivo-comportamental. Mas isso não é uma regra. Eu valorizo muito o profissional que vai estar ajudando. Tem muitas vezes que o paciente se identificou muito com determinada psicóloga que faz um tipo de terapia que o paciente se identificou e está muito bem, né? Contudo,
doutor, associado à terapia Gestalt, um tipo de linha que a psicóloga está fazendo, que me ajudou muito na ansiedade, está me fazendo muito bem. Associado a isso, o senhor tem algum problema que eu possa fazer hipnose? Uma outra linha? Eu não me incomodo, assim, eu não tenho nada contra, tá? Eu vou seguir uma linha de tratamento que eu acho adequado para que o paciente se alimente bem, para que ele desinflame o corpo, para que ele possa dormir bem, contanto que não vá atrapalhar o tratamento, né? Eu vou dizer o que eu acredito do ponto de vista científico, do ponto de vista que eu acho que a terapia com psicólogo, seguindo tal linha, vai ser positivo. Se ele quer fazer algo a mais, por exemplo, o paciente acredita muito em Deus, a religiosidade é extremamente positivo. Eu acho que sempre que for somar, é válido. Agora, se ele vá para uma linha que vá prejudicar o outro tratamento, ele vai fazer uma linha de terapia que manda não tomar o remédio, que vai prejudicar o tratamento, aí eu sou contra. Aí eu acho que não tem sentido. Mas eu não tenho nada contra qualquer crença que o paciente tenha. Eu acho que, inclusive, a fé, eu acho que é muito positivo para o tratamento. Tem estudos, artigos científicos que isso é maravilhoso. Mas eu tento mostrar os melhores caminhos para o paciente sempre. É um tema muito discutido, né? Porque os jovens hoje estão muito sem rumo, né? Uhum. E a gente não sabe realmente como ajudá-lo, né? Sim. Por exemplo, eu criei meus filhos e não existia nada disso, mas os meus netos a gente já vê de forma diferente. Sim. E a gente identifica que o jovem hoje, ele não tem uma noção de mundo, né, como era no passado. A ideia deles é uma ideia altamente imediatista, Sim. Né? Sim. E então eu só quero reforçar que a família é um dos fatores fundamentais para as pessoas terem uma vida, apesar de tudo que está acontecendo, mas uma vida mais saudável a nível físico e mental. Seria isso, doutor? Concordo. É uma posição até um pouco polêmica, né, da nossa parte, mas eu concordo com a senhora. A experiência que eu tenho, né, eu atendo em consultório, acompanho o ambulatório lá do serviço da Santa Casa, da psiquiatria infantil. Eu acabei nem me apresentando no início, né, mas eu atendo no Flamengo e também na Barra. Mas, enfim, e a experiência que eu tenho, a gente tem observado que famílias que estão unidas, o pai e a mãe estão casados. Eu atendo, às vezes, num sábado, pai e mãe casados, e a gente atende a criança, né? E, às vezes, família que estão separados. Você percebe que, às vezes, o filho ou a filha, ele afronta muito mais a mãe ou o pai, né? Claro que, assim, óbvio que a vida vai traçando rumos, ninguém é obrigado a ficar preso, pai ou uma mãe, né? Mas, assim, a família dando limite sempre para os filhos, o que eu tenho observado, os pais estando próximos, dando limite, isso faz uma diferença mais do que qualquer medicação, mais do que a terapia. Isso é muito importante, é a presença, né? A presença é muito importante. O que você comentou também, Vitória, sobre a tecnologia, que é uma dificuldade, né? Eu tenho crianças pequenas, que eu tenho passado por isso, porque chego em casa, minha filha quer me abraçar e eu tenho que fazer um monte de coisa, eu quero estar com a minha filha também e não pode ligar a TV, e é uma realidade que a gente passa, que não é fácil, tá? Imagino. Não é fácil, é muito fácil falar aqui o que é para fazer, mas Sim. na prática não é fácil, mas é uma realidade que a gente está aprendendo junto, que tem que diminuir o excesso de informação. Aí muita gente se pergunta, mas não tem informação boa, que é o conteúdo de leitura, de texto, mas a luz é muito colorido, né? O colorido é o excesso de dopamina, né? Esse excesso de luz, né, deixa a criança muito agitada, muito acelerada, às vezes no horário de descansar à noite, e isso
tem estudos que mostram até faz mal para a vista da criança em uma determinada idade. Por isso que ela tem que ficar limitada a um determinado número de horas, porque infelizmente não é saudável. Eu vou trazer o Dr. Vitor Leventhal aqui outra vez, porque nós temos várias perguntas para fazer sobre a maioria das doenças psiquiátricas e o tempo realmente não nos permite para levar todas as informações para vocês. Mas eu prometo trazê-lo aqui num próximo podcast para deixar claro, inclusive, que a família é a base de uma sociedade saudável. E isso não significa absolutamente política, religião. O que importa são os contextos que nós temos que ter posicionamento. Uma cadeira não fica em pé se não tiver as 4 pernas dela, né? E assim é tudo. Então eu quero deixar esse recado para que vocês tomem bastante conta desse ponto. Agradecer ao Vitor, se você quer dar uma mensagem final. Só tenho a agradecer também, tá passando o máximo de informação para as pessoas que precisam. Agradecer o carinho da senhora também, muito atenciosa, e sempre que precisar eu estou aí para passar mais informação também para vocês. Então vamos combinar de uma próxima para a gente falar de outros assuntos. Uhum. Olha, muito obrigado a vocês todos pela audiência. Por favor, compartilhe, se inscreva, dê seu like. E mais uma vez agradecendo aos nossos patrocinadores, a Remax e a AME, que nos estão dando essa oportunidade. Mais uma vez, obrigada. Aproveitem bastante dessas aulas que a gente está passando aí para vocês e aprendendo também. Ok? Saúde Online agradece. Oi?